Então, pessoal, vamos transformar esse número que está em formato de fração, ou seja, um número racional, vamos transformar em formato percentual. Olha só, se nós formos passar ele para formato decimal, 15 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,15, ok? E 15 sobre 100 é a mesma coisa que 15 por 100, ou seja, 15%. Tudo bem? O que nós temos aqui, pessoal, são 3 números representados em formatos diferentes, em fração, decimal e percentual, ok? Agora, no item 2, nós temos 53 sobre 100, transformando em formato decimal, isso aqui é 0,53, que é a mesma coisa do que 53%, beleza? Agora o número 1/4. Se nós efetuarmos aqui a divisão, 1 sobre 4 é a mesma coisa do que 0,25. E 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. E 25 sobre 100 nós sabemos que é 25%. Agora, esse número aqui, ó, 5 sobre 25, se nós dividirmos o numerador por 5, ficaremos com o valor 1. Agora, dividindo o denominador por 5 também, teremos 5. Ou seja, a fração 5 sobre 25 é uma fração equivalente a 1/5. 1/5 em formato decimal é a mesma coisa que 0,2. E 0,2, pessoal, é a mesma coisa do que 0,20. E 0,20 é a mesma coisa que 20 sobre 100, que por sua vez é a mesma coisa que 20%. Estou fazendo bem detalhado assim, para que você entenda todos os passos que eu estou utilizando para chegar rapidamente ao resultado. Beleza? Agora nessa fração aqui, 7 sobre 20. Se nós efetuarmos a divisão, nós chegaremos ao valor 0,35. E 0,35 é a mesma coisa que 35 sobre 100, ou seja, 35%. Beleza? Agora no item 6 é 5 dividido por 50. Dividindo o numerador por 5, nós teremos o 1. E dividindo o denominador por 5, teremos o 10. E 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1, ou seja, o que nós temos aqui é 10%. No exercício 7, nós temos o seguinte: uma escola de 1.500 alunos teve 72% de aprovação. Quantos foram os alunos aprovados? Então, pessoal, o que nós deveremos fazer aqui é descobrir quanto é que é 72% de 1.500. Olha só, primeira coisa, 72% eu vou escrever ele em formato de fração, tá? 72% é a mesma coisa que 72 dividido por 100. 72% de 1.500, pessoal, é a mesma coisa que nós pegarmos a fração aqui, ó, 72% sobre 100, né? E multiplicar por 500. Então, olha só, 72% de 1.500, o que a gente faz? Ó? 72% a gente escreve em formato de fração. Essa preposição de aqui, ó, um certo percentual de um certo valor, este de a gente troca pela multiplicação. Sempre faça isso, tá? E no caso 1.500 nós temos aqui. Então, uma porcentagem de um certo valor, a gente pega a porcentagem, pode ser em formato fracionário, e multiplica por este valor. Nesse caso aqui, nós vamos cancelar aqui, ó, 2 zeros e 2 zeros, e nós vamos ter então 72 vezes o 15, o resultado 1.080. Então, 1.080 alunos foram aprovados, já que 1.080 representa 72% dos 1.500 alunos. Beleza? Agora no exercício 8, olha só. João comprou um relógio por R$ 2.000 e teve um desconto de
R$500. Qual foi a taxa de desconto? Bom, o que a gente pode fazer? Ó? Vamos pegar o valor total, que no caso é o valor do relógio, que é R$2.000, e vamos então entender que isso aí corresponde a 100%, pois era o preço do relógio, tá? Agora, para sabermos qual a taxa de desconto, ou seja, quantos por cento representa o valor de R$500, o que nós vamos fazer é simplesmente essa regra de 3. Olha só, poderíamos aqui ó, cancelar um zero, um zero, um zero, um zero, tá? E multiplicando aqui cruzado, nós teríamos 20 vezes o x, isso aqui é 20x, tá? E o 100 que multiplica o 5, o resultado é 500. Agora, 20 vezes o x é igual a 500. Dessa forma, então, o x é igual a 500 dividido por 20. Poderemos simplificar um zero com um zero, ou seja, 50 dividido por 2, 25, ou seja, 25%. Beleza? Agora no exemplo aqui 9, no exercício 9. Numa classe de 50 alunos, compareceram 80%. Quantos alunos faltaram? Bom, vamos pensar assim, ó. O total é 100%. Se nós temos um comparecimento de 20%, quer dizer, se nós temos um comparecimento de 80%, significa que 20% dos alunos são alunos faltantes. Concordam comigo? Então, o que a gente pode fazer? Ó? Descobrir quanto que representa 20% do total, que é 50 alunos. Então, ó, 20% de um certo valor é 20 sobre 100 vezes esse valor, que é 50. Poderíamos cancelar um zero daqui com um zero daqui, um zero daqui com um zero daqui. Ficou o quê, pessoal? O denominador ficou 1 e ficou 2 vezes 5, 10. Ou seja, 10 alunos são os alunos faltantes. Beleza? Agora, no exercício 10, nós temos assim, ó. Um comerciante comprou um artigo por R$240 e vendeu por 360. Então, vamos pensar assim, ó. De 240 para 360, ele teve um lucro nessa venda de R$120. Tudo bem? Aí a pergunta, ó. Qual foi a taxa de lucro em relação ao preço de compra? Bom, se é em relação ao preço de compra, vamos fazer o seguinte. O preço de compra foi de R$240. Então, R$240 corresponde a 100%. Esse lucro de R$120 corresponde, então, a quantos por cento? Isso aqui é bem tranquilo, né? Na multiplicação cruzada, a gente resolve isso aqui facilmente. Nós teríamos, então, ó, x vezes 240, 240x é igual a 100 que multiplica 120. Isso daqui dá 12.000. Bom, nós poderíamos cancelar um zero daqui com um zero daqui. E olha só, o 24 e o 12, o 24 é o dobro. Então, aqui nós vamos ter o 1, quer dizer, o 2 e aqui o 1. Ou seja, 2x equivale a 100. Logo, x igual a 50%. Claro que é muito mais fácil e rápido, né, pessoal, você perceber o seguinte. Se você pagou 240 e teve um lucro na revenda de R$120, reparem que R$120 é a metade do que você pagou. Ou seja, R$120 representa 50% do que você pagou. Ok? Agora, nesse exercício 11 aqui, nós temos algumas maneiras de resolver, ou seja, chegarmos ao mesmo resultado. Tudo bem? Eu vou fazer uma delas. Olha só. Comprei uma mercadoria com 12% de desconto e por isso paguei R$78 a menos que o preço de mercado. Se eu não tivesse ganho desconto algum, eu teria pago o preço de mercado. Agora, como eu ganhei 12% de desconto,
acabei pagando R$ 78,00 a menos. Tudo bem? Então, o que acontece? Esses 12% representam o desconto, que nesse caso é de R$ 78,00, que foi o que pagou a menos, ou seja, R$ 78,00 é justamente o desconto que percentualmente representa 12% do valor total, que é o preço de mercado. Bom, se 12% equivale a R$ 78,00, então 100% equivale ao preço da mercadoria, né? Ou seja, o valor X. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode fazer uma multiplicação cruzada e chegarmos ao resultado. Teremos, então, 12 vezes o X. 12x é igual a 78 vezes 100. Isso é 7.800. Se nós temos o 12 multiplicando, ele desce dividindo. E se nós efetuarmos a divisão 7.800 dividido por 12, chegaremos ao valor 650, ou seja, R$ 650,00 é o valor de mercado dessa mercadoria. Beleza? Agora o exercício 12 aqui, pessoal, bem simples. Olha só, um operário que ganhava R$ 10.000 teve um aumento de 45%. Quanto passou a receber? Pessoal, é bem simples você perceber que 45% de 10.000 corresponde a R$ 4.500, tá? E R$ 4.500, então, a mais de 10.000, ele passou a receber R$ 14.500. Mas se você quisesse fazer a conta matemática mesmo, olha só, 45% de, olha só, de um certo valor, ou seja, de 10.000. O que acontece? Ó? Vamos cancelar 2 zeros com 2 zeros. 100 vezes 45, isso aqui é 4.500. Então, o que representa o 4.500? 4.500 é justamente 45% do valor 10.000. Então, se ele ganhava 10.000 e teve um aumento de 45%, teve um aumento, na verdade, de R$ 4.500, mais os 10.000, R$ 14.500. Ok? Olha só no exercício 13. Num colégio, existem 300 moças e 700 rapazes. Qual o percentual de moças? Olha só, o total, que no caso é representado por 100%, né? 100% é o total. Nesse caso, é 300 moças mais 700 rapazes, temos aqui 1.000 estudantes. Agora eu quero saber o percentual das moças, né? Se nós temos 300 moças representam quantos por cento? Tá? Poderíamos tranquilamente, ó, cancelar aqui, ó, 1, 2, 1, 2, e na multiplicação cruzada nós temos o seguinte, 10 vezes o x, 10x igual a 100 vezes o 3, é 300. Esse 10 desce dividindo, ou seja, cancelamos um zero com um zero, vamos ter o x igual a 30%. Claro que, rapidamente, se você tem um total de 1.000 alunos e tem 300 moças, claro que 30% então dos alunos são as moças, 70% são os rapazes, ok? Agora no exercício 14 aqui nós temos o seguinte, uma conta de R$ 240 foi paga adiantada por 210. Qual foi a taxa de desconto? Pessoal, olha só, de 240 para 210, você concorda comigo que houve um desconto aí de R$ 30? Ou seja, menos R$ 30. Então, olha só, se R$ 240 é o valor da conta, ou seja, é o total, né? Os 100%, quantos por cento representam os R$ 30? Então, por essa regra de 3 aqui, a gente vai chegar rapidamente ao resultado. Vamos cancelar, por exemplo, aqui, ó, um zero daqui com um zero daqui. E fazendo a multiplicação cruzada, teremos 24 vezes o x é 24x. É igual a 10 vezes 30, teremos o valor 300. Agora, se o 24 está multiplicando, ele desce dividindo, vamos ter então que o x é 300 dividido por 24,
esse valor é justamente 12,5%. No caso, 12,5% foi o desconto recebido, então, nessa conta quando pagou adiantadamente, né? Beleza? Agora, pessoal, exercício 15 aqui, ó, bastante cuidado. A taxa percentual, né, eu quero transformar, então, esse número aqui, ó, em percentual. A taxa percentual do decimal 6,8. Olha só, nós temos aquele número, então, em formato decimal. Vamos escrever aqui, ó. Se eu passar ele para formato fracionário, isso aqui eu posso escrever assim, ó. 68 dividido por 10. Concordam comigo? Olha só, divisão por 10 gera um algarismo depois da vírgula, que no caso é o 6,8, nós temos o 8 após a vírgula. Tudo bem? Agora, se eu quero a taxa percentual, o que acontece? Eu tenho que pensar em uma fração sobre o valor 100. Então, reparem, ó, este zero aqui, ó, eu acrescentei. Se eu acrescentei o zero no denominador, eu devo acrescentar o zero no numerador, de tal forma que não altere em nada. 68 dividido por 10 é a mesma coisa que 680 dividido por 100. E 680 dividido por 100 é 680 por 100. Ou seja, vamos ter aqui, ó, 680%. Ok? Agora no item 16, olha só. O número, aqui é decimal, tá? O número decimal da taxa percentual 25% é, pensa assim, ó, 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100. E na divisão por 100, pessoal, o que acontece? Originam duas casas decimais, ou seja, teremos aqui 0,25. Então, aqui nós temos o número decimal dessa taxa percentual, ok? Agora, pessoal, no exercício 17, acompanhe bastante o raciocínio aqui, tá? Olha só, o custo de um par de sapatos, ele é igual ao custo de um terno, tá? Vamos imaginar que você seja o dono de uma loja e você tem que comprar o sapato, você tem que comprar o terno para depois vender. Concorda comigo? Então, o que acontece? O custo que você está pagando pelo sapato e pelo terno, o custo de um determinado sapato, vou chamar de custo S, é exatamente igual ao custo de um determinado terno, que eu vou chamar de custo T. Beleza? Agora, olha só. Primeira situação. Um lojista vende o par de sapatos com prejuízo de 5%. Se você pagou 100% e teve um prejuízo, olha só, você pagou 100% e teve um prejuízo de 5%, então, na verdade, você ficou com 95% daquilo que você pagou. Tudo bem? Então, olha só, se você vende o par de sapatos com prejuízo de 5%, sobre o custo, então a venda do par de sapatos é exatamente igual a 95% daquilo que você pagou, ou seja, vezes o valor que você pagou, que nada mais é do que o custo do sapato. Tudo bem? Agora vamos continuar o raciocínio, ó, depois da vírgula aqui. E o terno com 30% de lucro sobre o preço de custo. Então, se você pagou 100%, tá? Mas vendeu com 30% de lucro, então você vai receber os 100% mais 30%. Ou seja, você irá receber 130% daquilo que você pagou. Olha só, então a venda do terno é exatamente igual a 130% do que você pagou, ou seja, vezes o que você pagou, que nada mais é do que o custo do terno. Beleza? Agora, olha só o que diz aqui, ó. Recebendo pelos dois o valor de R$ 180. Então, vamos escrever aqui, ó.
a venda do sapato mais a venda do terno, isso corresponde a R$ 180, tá? A venda do sapato, eu vou trocar por isso daqui, ó. 95%, 5% do custo do sapato, ou seja, vezes o custo do sapato. O sobre 100 eu posso colocar embaixo de tudo aqui, já que nós temos uma multiplicação, tá? Mais o valor do terno. Pessoal, o valor do terno está aqui, ó. É 130% do valor pago pelo terno, ou seja, do custo do terno, mais 130% do custo do terno. Botaram vezes aqui também, né? Isso aqui, então, é igual a R$ 180. Como nós temos aqui, ó, pessoal, o CS, ou seja, o custo do sapato é exatamente igual ao custo do terno, CS igual a CT, o que a gente pode fazer? Ó? Vou chamar cada um deles aqui, ó, de X. Então, nós vamos ter aqui, ó, 95x mais 130x, tá? Tudo isso daqui, ó, dividido por 100, porque a adição de frações com o mesmo denominador, a gente apenas conserva o denominador, e isso aqui é igual a 180. Então, vamos lá. 130 mais 95, isso é 225x, é igual a 100 vezes 180, isso aqui é 18.000. Então, o x aqui será 18.000 dividido por 225, esse valor é 80. Então, o que acontece? O que é o x mesmo? O x é tanto o custo do sapato como o custo do terno. Então, R$ 80. Agora, a pergunta, olha só. O preço de venda do terno. Preço de venda do terno, vamos lá, ó. É 130% vezes o custo do terno, que nós chamamos de X, ou seja, 80. Vamos cancelar aqui, ó, um zero com um zero, um zero com um zero. Nós vamos ter, então, que o valor, né? O preço de venda do terno, então o valor de venda do terno é exatamente igual a 13 vezes 8, ou seja, 104 reais. Ok? Agora, pessoal, no exercício 18, nós temos o seguinte. Um comerciante comprou um artigo por R$ 240 e o vendeu por R$ 300, tá? Então, nós temos aqui, ó, o valor de compra, 240, e o valor de venda foi de R$ 300. Repara que nós temos aqui, ó, uma diferença. Essa diferença foi positiva, né? Se ele comprou por 240 e vendeu por 300, ele teve aqui um lucro, na verdade, de R$ 60, tá? Agora a pergunta, qual foi a taxa de lucro em relação ao preço de venda? Isso aqui é muito importante, ó. Taxa de lucro em relação ao quê? Ao preço de compra ou preço de venda? Ao preço de venda. Então, vamos pegar o preço de venda, que é de R$ 300, e vamos considerar isso daqui como sendo 100%. Então, o lucro, que é de R$ 60, corresponde a quantos por cento? Não é verdade? Então, olha só, poderemos cancelar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Multiplicação cruzada, 3x é igual a 60, ou seja, x igual a 20%. Agora, pessoal, no item 19 nós temos o seguinte. Um fabricante obtém 10% de manteiga do peso do leite que consome. Se cada litro de leite pesa 950 gramas, quantos litros são necessários para produzir 19 quilogramas de manteiga? Então, vamos ver o seguinte. Desses 950 gramas, 10% é manteiga. Ou seja, para 1 litro de leite,
10% de 950, nós vamos ter 95 gramas de manteiga, tá? Quantos litros, então aqui, ó, X litros, né? Quantos litros são necessários para produzir 19 quilogramas de manteiga? 19 quilogramas é a mesma coisa que 19 mil gramas, tá? Se nós efetuarmos aqui a multiplicação cruzada, nós teremos então que 95 vezes o x é exatamente igual a 19 mil. Esse 95 está multiplicando 10 dividindo, teremos então que o x é 19 mil dividido por 95, o resultado é exatamente 200, ou seja, 200 litros de leite são necessários para fabricarmos aí 19 quilos de manteiga. Beleza? Agora, no exercício 20, nós temos o seguinte. Uma liga metálica tem 35% de cobre e o restante de zinco. Então, vamos pensar assim, ó, cobre. Temos aqui, ó, 35%. Se o restante é de zinco, bom, significa então que 65% corresponde a zinco. Está aqui a nossa liga metálica. Qual o peso da liga que se obtém com 19,5 kg de zinco? Então, vamos pensar o seguinte, esses 65%, eles irão corresponder a 19,5 kg de zinco. A liga inteira, então, o peso da liga que se obtém com 65% de zinco, correspondendo a 19,5 kg, então 100% é a liga inteira, né? Nós vamos ter, então, qual o peso dela, tá? Então, nessa regra de 3, fazendo aqui a multiplicação cruzada, nós teremos o seguinte, 65 vezes o x é 65x, é igual a 19,5 vezes o 100, isso aqui dá 1950. Se nós dividirmos agora, 65 está multiplicando 10 dividindo, teremos então 1950 dividido por 65, esse valor é 30, ou seja, essa liga ela pesa 30 quilogramas. Beleza? Agora, pessoal, nesse exercício 21 nós temos o seguinte. Um produto é vendido com um lucro bruto, olha só, o lucro bruto de 20%. A gente pode pensar assim, ó. Vamos supor que o preço de uma determinada mercadoria seja o valor 100, tá? Se nós colocarmos sobre esse valor 100 aí, ó, um lucro de 20%, 20% de 100 é 20. Então, 100 mais 20, teremos 120. Então, imagina o seguinte, você compra uma mercadoria por R$100 e vende por 120. Você está tendo um lucro aí de 20%, tudo bem? Agora, olha só, sobre o preço total da nota, ou seja, esse valor aqui é sobre o preço de R$120, 10% correspondem às despesas. Então, se desse valor aqui, ó, eu pegar 10%, o que corresponde 10% de 120? R$12. Tudo bem? Então, R$12, no caso, corresponde às despesas. Então, qual é o lucro líquido, né? Porque você vende aqui, ó, te pagou R$100, vende por 120. Teoricamente, está tendo um lucro de 20%. Só que você tem que pagar funcionário, tem que pagar imposto, coisa assim. Então, na verdade, você vai diminuir 10%, que são as despesas. Ou seja, irá tirar R$12. Então, a gente pode até trocar aqui o 12, ó, vamos trocar por tirando 10%. Vamos botar aqui, ó, menos 10%. Nós vamos ter menos R$12, teremos R$108. Aí a pergunta, ó, o lucro líquido do comerciante é de... Então, se ele era 100 e passou aqui, ó, para 108, concorda comigo que houve um aumento aqui, ó, de R$8, ou seja, 8
Em um total de 100, isso corresponde a 8%. Esse é o lucro líquido, então, desse comerciante. Beleza? Agora, pessoal, no exercício 22, nós temos o seguinte. Num grupo de 400 pessoas, 70% são do sexo masculino. Vamos começar aqui, ó. Temos 400 pessoas. Está sendo dito que 70% delas são do sexo masculino. Ou seja, nesse caso aqui, ó, 70% faz assim, ó. 4 vezes 7 é 28, não é verdade? Então, 70% de 400, você pensa no 28, que no caso corresponde a 280, tá? Não vai ser 2.800, não vai ser 28, tá? Será 280. Então, os outros 30% são do sexo feminino. 3 vezes 4 dá 12. Pensando em 12, nós vamos botar 120. 120 pessoas são do sexo feminino. Olha só, 280 mais 120, total 400. Tá? Então, nós temos aqui, ó, sexo masculino. Vamos colocar aqui o símbolo do sexo masculino. E aqui do sexo feminino. Tudo bem? Vamos continuar. Ó. Se desse grupo, 10% dos homens são casados e 20% das mulheres são casadas. O número de pessoas casadas é igual a quanto? Então, olha só, se desse grupo, 10% dos homens são casados. Pessoal, 10% de 280. 28. Tudo bem? E 20% das mulheres são casadas. Pessoal, se fosse 10% das mulheres casadas, teríamos 12 mulheres. Como é 20%, teremos o dobro de 12, ou seja, 24 mulheres são casadas. Então, o número de pessoas casadas é igual a quanto? Vamos apenas somar. 28 mais o 24, temos aqui o 52, que é o número de pessoas casadas. Beleza?